Olá, está no ar mais um episódio do podcast A IPC Explica. Aqui você acompanha conversas com especialistas e produtores que transformam a cacauicultura brasileira com inovação e sustentabilidade. Eu sou Ana Paula Loz, presidente executiva da IPC. Ao longo de 3 episódios, vamos falar sobre manejo integrado, um tema essencial para quem quer prevenir doenças, reduzir perdas e proteger o futuro da cacauicultura. E para começar, vamos entender o que é manejo integrado e por que ele é tão importante para a saúde e a produtividade da lavoura. Para falar sobre isso, a gente recebe o pesquisador da CEPLAC, Milton Conceição, um grande especialista que conhece de perto os desafios e as soluções para uma lavoura mais eficiente e saudável. Milton, seja muito bem-vindo. Bem, vai ser um prazer poder participar desse podcast e contribuir com alguns esclarecimentos e dúvidas que os nossos usuários têm. Muito bom, Milton. A gente também está muito animado com essa conversa de hoje. Bom, para a gente começar, o que significa manejo integrado no contexto da cacauicultura? Bem, o manejo integrado, ele envolve um conjunto de práticas culturais, fitossanitárias, controle químico, controle biológico, onde a gente, com essas atividades, utilizando o calendário agrícola, nós pretendemos aumentar a produtividade da lavoura cacaueira. Esse é basicamente o que envolve o manejo integrado. Muito bom. Você usou um termo que eu acho que é super interessante, que a gente tem como padrão achar que todo mundo entende, que é o calendário agrícola. Você pode explicar um pouquinho o que seria um calendário agrícola, o que o produtor tem que estar atento, né, quando a gente fala em calendário agrícola? Bem, o calendário agrícola são as práticas necessárias para serem desenvolvidas durante o ano. E cada região tem um calendário agrícola. Então, o calendário agrícola aqui do sul da Bahia é um, o calendário agrícola do Espírito Santo é outro, o calendário agrícola da Amazônia é outro, e o calendário agrícola das novas fronteiras vai depender do clima, basicamente, que está acontecendo. Então, vai ter que ser ajustado. Essas novas fronteiras vão ter que se adequar com que a lavoura vai ser apresentada, com novidades, que não pode copiar o que tem aqui para lá. Então, é isso que é o calendário agrícola. Então, o produtor vai ter que saber fazer o que é que eu faço no mês de julho. Então, o calendário agrícola está lá, as práticas que ele tem que fazer. E fugindo um pouco até do que estava aqui, mas porque eu acho que é importante, onde o produtor consegue informação sobre o calendário agrícola da região dele? Bem, no caso daqui da Bahia, Espírito Santo e Amazônia, que já são áreas já estudadas há algum tempo, existe o calendário agrícola disponível. A CEPLAC já distribuiu esses calendários e os produtores dessas regiões já trabalham em cima disso. No caso das regiões não tradicionais, a gente vai ter que ir adequando à medida que a lavoura vai tendo necessidade. Então, quando adubar, aí a gente vai ter que ver o melhor período para adubar. Questão de combate às pragas, controle de doenças que surgirão. Então, a gente vai ter que adequar isso aí. Adubação, quando é que a gente vai fazer? Qual a melhor época da adubação? Então, isso aí vai ser uma necessidade sentida e o calendário vai ser montado para essas novas regiões. Muito bom, muito bom. Você falou, inclusive, na questão de combate a doenças, né? Então, o que a gente pode dizer, qual é a relação entre o manejo integrado e a defesa fitossanitária de uma lavoura? Bem, na questão das doenças, é diferente de praga. Praga, a gente faz combate. Você mata o inseto ou o agente que está fazendo dano. A questão da praga é que a gente tem que ficar atento para que não ocorra o dano econômico. Então, tem mecanismos de observação que a gente conta o número de pragas existentes
por planta, ou por folha, ou por fruto, e a partir dali a gente tem indicação que tipo de inseticida nós vamos jogar. Na questão da doença, ela tem que ser preventiva. Então, na questão, por exemplo, da podridão parda. A podridão parda se tornou aqui para nós do sul da Bahia um grande problema hoje, porque tanto ela como a vassoura de bruxa estão causando prejuízos enormes. Então, a gente tem que trabalhar preventivamente. Então, nós temos mecanismos que a gente faz o controle, ou seja, faz a aplicação preventiva antes da doença aparecer. No caso da podridão parda, se acontecer já ter 1% de frutos atacados, o controle químico é inviável. Então, a gente tem que antecipar o controle aplicando fungicidas específicos para que a doença não ocorra o dano econômico. No caso da vassoura de bruxa, é diferente da podridão parda, porque a podridão parda, ela ataca de fora para dentro. A vassoura de bruxa, quando a gente vê aquela mancha negra, a doença já aconteceu há 3 meses atrás. Então, no caso da vassoura de bruxa, aqui no caso da Bahia, a gente tem que fazer a aplicação em cima da floração, biorração da safra principal, que ocorre no final de abril. Então, quem não aplicou até agora, a gente está sabendo que a safra está melhor do que o temporão. Então, tem muita biorração, tem muitos frutos jovens. Nós não sabemos se esses frutos já estão atacados, porque o fungo entra, fica no espaço intercelular, lá ele se desenvolve, aí quando ele está desenvolvido fisiologicamente, ele ataca a célula, apodrece internamente e a mancha sai. Então, se a gente vai aplicar agora, nós não sabemos se esses frutos já estão atacados. Então, é uma loteria. Será que eu vou aplicar e vai dar certo? Porque eu já perdi o calendário. O calendário seria para ser aplicado no final de abril, início de maio. Entendeu? É assim que a gente faz o manejo integrado. Muito bom. E se a gente pensar que existem práticas que não são adequadas, né? Quais são os riscos que um produtor corre quando ele adota práticas inadequadas no dia a dia da lavoura e não essas práticas que são orientadas pelos técnicos da CEPLAC, os técnicos da FAEB ou de outros técnicos que nós temos aí no mercado? Qual é o risco para o produtor? Olha, o risco é ele perder o produto e não controlar a produção para que ele tenha ganho de produtividade. Um dos grandes problemas que tem acontecido é a assistência técnica. Quando o produtor não recebe, ele tem prejuízos enormes. Então, se o produtor faz pela sua própria iniciativa, aplica produtos errados, que não vão controlar pragas nem doenças, ele vai ter problema. Então, isso é preponderante que haja uma assistência técnica competente e que seja eficiente para ajudar o produtor. Eu só dou um exemplo, eu tive a oportunidade de ir na Bolívia, a convite de uma empresa japonesa chamada JICA, que eles queriam melhorar uma produtividade de cacau que tinha lá no norte da Bolívia. Então, nós fomos fazer um diagnóstico. Então, quando chegamos lá, os produtores, por falta de assistência técnica, eles pegaram frutos de poucas plantas de cacau e plantaram, e fizeram roças. Então, essas roças floravam e não produziam. Por quê? Porque essas roças, essas plantas eram incompatíveis e eram plantas do mesmo grupo. Então, não tem compatibilidade de produção de fruto. Então, o que é que foi isso? Falta de assistência técnica. A assistência técnica é preponderante para o produtor ter sucesso naquilo que ele está pretendendo empreender na sua lavoura. Muito bom. Acho que esse é o grande gargalo que a gente tem hoje, né? E é o que a gente tem trabalhado como cadeia produtiva. Como fazer chegar ao produtor o maior número possível de assistência técnica, mais uma assistência técnica de qualidade, né? Que também
conheça de verdade sobre cacau, né? Então, acho que Aham. esse é um ponto muito fundamental que você trouxe. Mas muito obrigada. E vamos falar sobre a questão. Olha, a gente sabe que o controle químico ainda é muito usado e é muito importante, né? A gente não pode abrir mão do controle químico. Mas o que mais o produtor precisa considerar quando ele está olhando para esse manejo integrado, para o cuidado dessa lavoura dele, além do controle químico? Quais outras opções? Olha, o controle químico sozinho, ele não resolve. O controle químico é o que a gente chama que ele é um coadjuvante dos tratos culturais e fitossanitários. Então, se o produtor simplesmente vai fazer uma aplicação de algum defensivo ou de algum fungicida, ele precisa ter a sua fazenda arrumada, ou seja, com os tratos culturais e fitossanitários realizados dentro do que foi feito no calendário. Então, aí ele vai fazer o controle químico que vai ajudar a segurar a produção que ele trabalhou para que aquela fazenda, ou que aquela roça, que aquela planta produzisse os frutos que eles desejassem. Então, o controle químico ele vai proteger os frutos do esforço que ele fez no manejo integrado em cima de tratos culturais e fitossanitários. Muito bom, muito bom. Mas a gente. E o controle biológico, outros tipos de medidas, o que mais o produtor pode usar? Bem, isso aí são ferramentas, que são Uhum. ferramentas do manejo integrado. Então, a ferramenta, que é o controle biológico, que resolve bem em algumas situações, de controle de pragas, da própria vassoura de bruxa. E tem também variedades de cacau que são tolerantes ou resistentes, isso aí é o controle genético, porque a gente tem que, no caso da vassoura de bruxa, sair da remoção de vassoura. Porque a remoção de vassoura é você enxugar gelo. Você está tirando uma parte infectada de uma planta que tem suscetibilidade e você está perdendo mão de obra, porque aquilo ali não vai resolver. Então, são ferramentas do manejo integrado. Uma ferramenta, por exemplo, que essa placa trabalhou, era a indução de resistência. Então, nós indicávamos a sacarose como indutor de resistência. Então, tem resolvido em alguns pontos esse indutor de resistência, porque a planta ela fica mais resistente à questão do ataque da vassoura e a gente tem visto que essas plantações são menos atacadas. Então, todas aí são ferramentas para que a gente vá usando de acordo à necessidade. Então, o produtor tem um leque de opções que ele pode entrar. Agora, voltando à questão, ele tem que ter orientação para fazer a aplicação certa, com o produto correto, o produto que seja registrado pelo Ministério, porque não pode aplicar produtos que não sejam registrados para a lavoura ou que não tenham uso de extensão. Então, tudo isso é prejuízo do produtor. Às vezes, ele faz uma aplicação de um produto que alguém indicou para uma outra lavoura, dizendo que é bom. Às vezes, ele dá superdosagem, aí ele vai ter problema de diversas ordens. Então, é assim que funciona a questão do manejo integrado. Muito bom, Milton. Eu acho que reforçar essa questão da aplicação só de produtos registrados é fundamental, né? Infelizmente, a gente sabe que existe ainda o uso de produtos não registrados, até porque a gente tem poucos produtos registrados para o cacau, mas também é um assunto que a gente tem trabalhado aqui coletivamente. Mas é um ponto que é importante a gente chamar a atenção de todos os produtores. E para a gente encerrar o episódio de hoje, eu queria saber por que que é incorreto pensar que só plantar uma variedade resistente já resolve o problema de uma lavoura em relação a pragas? Bem, isso é um ponto importante. É importante essa sua pergunta, porque o clone, por si só, ele não vai resolver um problema da cacauicultura. O clone é como dizer, ele é uma ferramenta. É necessário que tenham materiais que sejam tolerantes ou resistentes e que a gente vai ter que trabalhar para que, se por um acaso sair vassoura nesse clone, ela deva ser removida. Por exemplo, quando foram fazer a seleção de plantas na década de 30 até 38,
foram lançados os clones Scavina. Então, a base genética de resistência da maioria dos nossos clones tem Scavina na sua base genética. O Scavina hoje, ele já pega tanta vassoura como qualquer outro cacau susceptível. Por quê? O fungo, ele muda de raça, ele vai se aperfeiçoando. Eu tenho dado uns exemplos, às vezes se vê nesses hospitais, então tem superbactérias, então alguns antibióticos não têm mais efeito sobre essas bactérias. A mesma coisa é o fungo. O fungo é um ser vivo que ele vai se especializando em cima de certas plantas. Nós temos o que chamamos de resistência horizontal. Então, se a gente deixar a vassoura secar, sair o basidiocarpo, que é o cogumelo, e esse cogumelo sair infectando novas plantas da mesma variedade, vai acontecer que esse clone vai perder a tolerância, como o Scavina perdeu. Nós já temos visto com preocupação aqui a questão do PS 1319. 1319 dentro da cabruca, ele está pegando muita vassoura de almofada. Isso não é bom, porque perde o poder de produção desse clone fantástico que nós temos. Então, isso foi o quê? Houve uma multiplicação excessiva desse clone. Às vezes, o produtor, por pensar que simplesmente ele ter aquele clone que é resistente, estava resolvendo o problema dele, ele não tomou muito cuidado, não fez remoção, não colocou outras ferramentas que pudesse estar com o clone ali isento daquela vassoura. A vassoura foi sendo reciclada em cima desse próprio clone, e hoje o clone, em algumas regiões, está dando muito trabalho aos produtores. Então, a CEPLAC até está testando novos fungicidas, isso está sendo testado, para ver se a gente já indica futuramente fungicidas eficientes para combater vassoura de almofada, principalmente. Então, um clone só, uma planta resistente só, não resolve. E a gente pode ter o melhor clone do mundo. Se o produtor não tomar cuidado de ir tirando a vassoura que suja, não deixar ela secar e dar o basidiocarpo, eu reforço mais uma vez, o clone vai se tornar susceptível. Então, isso é que a gente tem que ter atento, o produtor tem que estar atento, para que realmente ele tenha uma lavoura isenta de vassoura o máximo possível. Muito bom. Olha, Milton, eu acho que a gente trouxe bastante aprendizado, bastante informação para o produtor nesse momento. Acho que por hoje a gente encerra esse primeiro episódio da nossa série especial sobre manejo integrado na cacauicultura. No próximo programa, a gente continua essa conversa falando sobre os erros mais comuns no campo e como eles afetam diretamente a produção. Lembrando que você pode ouvir todos os episódios no nosso site e nas plataformas de áudio, e que os links para os conteúdos complementares estão no nosso perfil do Instagram, @educacau_AIPC. Até o próximo episódio. Muito obrigado por sua participação, Milton, e a gente se vê em breve.